Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um domingo, dia do Senhor. Espero que vocês estejam todos bem. E vamos a mais uma aula da Escola Dominical. Continuamos aqui com a nossa revista Uma Boa Vida, não é? E fazendo essa comparação, né? Uma boa vida com o mundo aí e você com Cristo, não é? As implicações que o mundo tem quando tenta levar uma vida fora da palavra do nosso Deus, fora das verdades do nosso Deus, que, aliás, é o nosso tema da nossa lição de hoje, né? Vivendo segundo a verdade. Lição bastante interessante, a lição do número 8. Eu estarei lendo aqui o livro para a nossa meditação, é Romanos, o capítulo 2, versos 17 a 24. Vamos ler? Em seguida eu vou estar orando para que Deus esteja abençoando nossa aula. Romanos 2, 17 a 24 diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém? Vamos orar, pedindo direção do nosso Senhor, para que essa aula possa falar a cada um que está aí assistindo e que vem acessar. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos dar graças ao Senhor por uma noite de descanso, ó Pai, e te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, porque abrimos os nossos olhos e podemos, ó Pai, levantar, escovar os nossos dentes, ó Deus, tomar um café da manhã. Enfim, ó Deus, podemos estar contemplando a tua beleza, ó Deus, através daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. A tua palavra diz que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E nós podemos, ó Pai, ter certeza disso, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um. Ó Deus, agora, neste momento, eu me coloco diante do Senhor e que o Senhor possa falar através desta aula, ó Deus, aos corações dos irmãos, assim como falou o meu coração, onde falaremos da tua verdade, Pai, a importância de nós entendermos, conhecermos e vivê-la, Pai. Quero te agradecer por tudo, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. É a oração que eu te faço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o objetivo desta aula é mostrar que a verdade pode ser conhecida e vivida e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Então, esse aqui é o objetivo da nossa lição de hoje. Ela tem uma introdução e ela coloca algumas perguntas aqui. Ela já começa com algumas perguntas, né? Podemos conhecer a verdade? E se pudermos, que diferença prática isso faz? A noção pós-moderna de que a verdade é relativa, já aprendemos sobre isso, né? Em outra revista. E objetiva, teria alguma influência direta na vida cristã? Se sim, qual? Qual a importância da verdade para uma boa vida? E aí a revista trata, né, a boa vida, né? Qual a importância da verdade? Então, seria essas perguntas aqui que, com certeza, né, no final da lição, a gente vai estar aí entendendo, né, o que foi discorrido. Essas perguntas serão, logicamente, respondidas aqui. Primeiro ponto, são só dois pontos. Primeiro ponto, verdade relativa.
não é de hoje, e sim de longa data, em que se diz que a verdade não pode ser conhecida, porque ela é relativa. Você já viram alguma coisa assim? O que é verdade para mim pode não ser para você. Isso é o que há muitas décadas, né? Se trata desta maneira. E não é diferente hoje, né? No mundo em que nós estamos vivendo, aqui nessa pós-modernidade, né? Que nós estamos vivendo aqui, nessa cultura, né? Nossa, com tantos avanços, né? E traz algo de tão longe, né? Continua se pregando ainda hoje. E muitos acabam caindo, né? Com certeza. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Segundo essa mentira, não existe uma verdade absoluta. Sendo assim, olha só, se cada um tem a sua verdade, é o que eles pensam, então cada um tem uma verdade absoluta. E essa mentira, então, cai por terra. Não é mesmo? Se eles não creem, né? Se o que pregam aí é que toda verdade ela é relativa, não existe verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade, mas se você tem a sua verdade, então ela é absoluta, não é mesmo? Então, tá meio esquisito isso daí, né? Na realidade, meus irmãos, não existe verdade relativa. Existe uma única verdade, a verdade das Escrituras. Essa, sim, é o que a gente vai falar um pouco dela aqui, não é? Eu não estou dizendo aqui da verdade, da ética que você tem que ter, do seu caráter, de você ser verdadeiro, de você não mentir, não é mesmo? Isso tudo faz parte, né? Isso é um dever nosso, isso você aprende em casa, né? Vamos falar por aqui que aprende, mas às vezes, né, muitos acabam se desviando, né? Mas o que a lição quer tratar aqui mesmo é a verdade de Cristo, né? A verdade que é revelada para nós através das Escrituras, certo? Vamos lá. A verdade é objetiva, pode ser conhecida, então a gente já está respondendo a pergunta ali, né? A verdade pode ser reconhecida e é ela que estabelece a realidade. A dignidade humana consiste na capacidade de conhecer a verdade e vivê-la. Olha só que interessante isso. Viver de acordo com a verdade restaura a dignidade humana e torna a vida digna. Ou seja, não tem coisa mais importante no mundo do que você viver a verdade. Aqui diz: restaura a sua dignidade, a sua hombridade. Quão importante é sermos verdadeiros. Trazendo para a palavra de Deus, vários versículos, fala só alguns aqui, mas o Senhor tratando da questão da importância da verdade. João 14:6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Salmo 25:5, guia-me na tua vereda, desculpa, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade. E esse guia-me é o salmista, né? Falando com Deus, né? Que ensina-me, eu preciso andar na tua verdade. Eu quero aprender da tua verdade, né? Pois o Senhor é o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Quão importante, né? Jesus deixa para nós aqui. A verdade é mais importante do que a própria vida. Precisamos viver a verdade. Porque se você não crer na verdade, você está morto. É assim que diz a palavra? Os seus delitos e pecados. Então, a verdade, ela faz com que nós vivemos, faz com que nós temos dignidade, faz que nós tenhamos de fato uma boa vida.
Isso é o que nos ensinam aqueles, e aí tem vários exemplos, né? Se nós formos realmente procurar, né, na história da raça humana, de homens que deixaram ensinamentos para nós, homens cristãos, não é? Que nos deixaram lições de quão importante, exemplos, né? De quão importante foram as circunstâncias que eles acreditaram na verdade, né? E foram abençoados por Deus. Então, aqui a lição nos ensina, na lição 6, se vocês olharem na revista de vocês, tem lá o exemplo de um cristão reformado, o William Wilberforce. Ele lutou contra o tráfico de escravos no século XVIII. Olha só. Ele se uniu com 3 ou 4 políticos, empresários cristãos na época, em um compromisso de vencer um grande mal. Ele empenhou a sua própria vida na defesa desta verdade. Gênesis 1, 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, independentemente da nossa etnia. E aí, ele sendo um homem importante, um homem branco importante, lutou incansavelmente por 2 décadas pelo fim da escravidão na Inglaterra, ele sendo um homem branco. Tráfico de escravos. Seu esforço foi abençoado por Deus, com o fim da escravidão em todo o mundo ocidental. Foi a luta de uma vida, né? E a revista diz aqui, conta que ele estava já no leito de morte, quando ele recebeu a notícia de que tudo aquilo aquelas 2 décadas, né? Que eles investiram a sua vida acreditando nessa verdade para colocar fim, defendendo, né, a palavra de Deus nesse quesito, ele então recebeu a notícia de que eles conseguiram vencer, né? E aí a escravidão em todo o mundo ocidental foi vencido, ou seja, não não tem mais esse tráfico que havia, né? Não existia mais, acabou. Então, e até hoje é assim, né? Então hoje foi abolido, eles venceram, né? E ele deixa essa lição para nós, né? A verdade sempre vale a pena. Ou seja, não existe verdade relativa, né? O que é verdade para mim é verdade para você. Não, né? O exemplo desse cristão aqui, os 4 cristãos aqui, né? Eles foram em frente, acreditaram e foram defender a palavra de Deus, né? Nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Senhor. Por que essa discrepância? Por que o negro tem que ser escravo? Né? Isso não existe. É a imagem e semelhança de Deus. Somos todos iguais, independente dessa etnia. E abraçaram esta causa, né? E doaram e deram sua vida nesta causa. E conseguiram vencer. E hoje o mundo inteiro é abençoado com essa atitude, né? De viver a verdade, sendo a verdade mais importante do que a própria vida. Esta lição nos desafia a pensar de como está a nossa vida de acordo com a verdade que Deus nos deixou, né? Então você pensar um pouquinho aí, fazer uma reflexão. Você tem vivido de fato a verdade? Você tem lutado pela verdade? Ou tem sido, né, é, sabe o que tem que se fazer e não faz, né? Para a gente pensar um pouco. Interessante, né? A lição ela nos traz essa essa reflexão, né? Às vezes nós estamos aí fazendo quase tudo certo, mas em algum ponto ou outro da nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, seja no meio da sociedade aí, a gente tem às vezes pisado na bola, né? Não tem dado um bom testemunho não, não aplicando a verdade, né? Então, o propósito da lição, o propósito da palavra de Deus é confrontar a gente mesmo, para que nós voltemos para a verdade, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos para o segundo ponto. Esse foi o primeiro. O segundo ponto é o ponto 2. Vivendo de acordo com a verdade, né? Vamos ver então.
João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, esse versículo é um dos mais conhecidos na Escritura, porém um dos menos compreendidos, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco, acabam não entendendo muito bem. Permanecer na palavra de Cristo é fazer dela a norma para a vida, ou seja, o seu manual de vida, né? Ser obediente ao nosso Senhor através da palavra de Deus, das Escrituras. João 1,14 diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse conhecimento que nasce da revelação de Deus e se manifesta na vida, liberta a pessoa para um relacionamento genuíno com Cristo e para uma vida abençoada diante dos homens. Quando a conversão, né, aqui diz que essa revelação de Deus, nasce essa revelação de Deus, né? Então, quando a conversão, quando você se converte, você deixa de fazer aquilo, né, que você gostaria de fazer, que você acha que está certo, né? É o pecado habitando em você, né? Sem Cristo. Então, quando você tem essa conversão que Deus tira as escamas dos seus olhos, né? Você passa a fazer não mais aquilo que você quer, mas você passa a fazer realmente aquilo que deve ser feito, de acordo com a palavra de Deus, em relação à sua vida e em relação ao próximo. Olha que interessante. O conhecimento dessa verdade não é algo intelectual, mas é algo espiritual e transformador. Precisamos conhecer a verdade. Como diz a palavra aqui, a verdade ela nos liberta. A verdade ela nos transforma, nos tira desse cativeiro, né? O qual nós estávamos aí presos. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Como cativos que foram libertos passam a conhecer a liberdade. O que a verdade faz, né, com aquele que tem um encontro com Cristo, né? Como enfermos que foram curados passam a conhecer a saúde, né? E quando você tem esse encontro com Cristo, é isso que ele quer dizer. Você é tirado as escamas, né? E você passa a enxergar a verdade, de fato, a verdade que transforma, a verdade que restaura, a verdade que te dá uma boa vida, a verdade que te faz digno, não é? De viver, de servir a um Deus, de viver e prestar serviços à sociedade, né? Trazendo um pouquinho mais para nós, né? Essa verdade de Deus, né? Que forja o seu caráter dia a dia, faz com que você tenha valor para essa sociedade tão perdida, né? Uma sociedade que sem escrúpulos, uma sociedade que não dá valor para nada e para ninguém. E essa verdade de Cristo, quando está em você, que você é liberto do que você era e você passa a viver Cristo, a sua luz tem que brilhar, meu irmão, tem que brilhar. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente em você. E isso só acontece quando você conhece a verdade e coloca ela em prática. A sua vida não tem como ficar, ao contrário da lição, né? Como ficar uma vida ruim. Sua vida fica muito boa em qualquer aspecto, em qualquer situação. Quando você prega a verdade, quando você vive a verdade, você tem forças para enfrentar tudo e qualquer obstáculo que venha pela frente.
Amém? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui, que privilégio, né, o meu e o seu. Fomos libertos do pecado, conhecemos a verdade e hoje desfrutamos dia a dia de poder andar nesta verdade. O problema é que a experiência nos mostra que muitos cristãos conhecem muito bem a Bíblia. No entanto, continuam presos em seu mundo de falsidade e falta de perdão. Como entender isso? Não é tão difícil entender isso, não. Uma coisa é você frequentar a igreja, conhecer versículos bíblicos de cor e salteado, e de poder narrar as histórias da Bíblia. Até trabalhar na igreja, né, num departamento ou outro, você está bem envolvido. Esse, isso é uma coisa. Outra coisa é realmente você compreender a mensagem da salvação e vida cristã revelada na Bíblia e viver de acordo com elas. Uma coisa é você conhecer intelectualmente, né? Outra coisa é você entender a mensagem espiritualmente, né? E isso tocar o teu coração e você então colocar em prática. É fácil? Eu digo para você, não é fácil, né? Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, com certeza, quando Deus se revela para você, não tem como, não é? E agora, o que não pode deixar é baixar a guarda, né? Às vezes, trazendo para nós, a gente sempre está falando isso, né, no conselho e aí com a igreja, né, as pregações, né, algumas pregações têm voltado para isso, as aplicações são feitas nesse sentido, né? Uma coisa é você, agora na pandemia, você está em casa, por exemplo, então você não vai no culto, você não assiste a aula de escola dominical, você baixa a guarda e assim começa a esfriar, né? Começa a esfriar e aí acontece isso aqui, ó, você começa a ir na igreja, né? Quando voltar, você vai a um culto ou outro, você assiste uma aula ou outra, tal. Você até fala um pouco do Antigo Testamento, conhece o Novo Testamento legal, tal. Mas realmente você não está vivendo a verdade de Deus. Você não está colocando em prática aquilo que você lá atrás, no passado, né? Quando Cristo te salvou, que você estava aquele fogo, né? O primeiro amor, você deixou esfriar. Daí isso acontece mesmo. É isso que a lição está comentando aqui, né? Hoje em dia, né, a gente com certeza conhece pessoas assim, né? Então fica mais um alerta para nós aqui, né? Se você foi salvo em Cristo Jesus, se a verdade foi revelada para você através do nosso Senhor e hoje você tem, né, a verdade através da palavra de Deus, vamos colocar em prática, vamos viver, né? O conhecimento teológico é importante, né? O conhecimento dos versículos é importante, entender o contexto, entender a época, o porquê que foi, né? O que serve para nós hoje, isso é muito importante. Mas mais importante do que isso, é colocar em prática isso, não ficar apenas aqui, mas sim em ações, em atitudes, de dentro para fora, deixando o Espírito Santo operar na sua vida. Aí sim, a verdade está sendo passada para o próximo, né? Para aquele que não te conhece, para aquele que quando você abre a boca para falar, ele vai sentir que você tem algo diferente, que você tem a verdade de Cristo. Amém? Vamos lá então, Romanos 7,19. E aqui Paulo, né? A lição mostra para nós aqui, Paulo, o servo de Deus, né? Mesmo assim tinha suas lutas, né? Estou dizendo aqui que não é fácil. Às vezes, se não vigiar, é perigoso. Então Paulo coloca aqui, olha, porque não faço o bem que prefiro. Romanos 7,19. Mas o mal que não quero, esse faço. Esse faço. Olha a luta que é, né? Mas Paulo, então, aqui ele mostra para aqueles, ensinando os crentes de Roma, né? Em especial os judeus cristãos que havia ali, a necessidade de viver segundo a verdade. Paulo fez uma lista de privilégios que os judeus tinham por serem o povo da aliança, possuírem a lei, conhecerem a verdade de Deus, terem na lei a forma da sabedoria e da verdade. E aí, depois que Paulo coloca isso, ele pergunta, Romanos 2, 21, 23. Tu, pois, olha só, tendo todos esses privilégios, aquele povo da aliança, Paulo então pergunta, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? O que estava acontecendo? Né? Eles se gabavam, né? Que tinham a lei, era o povo da aliança, né? Era o povo escolhido de Deus ali, mas não estavam praticando.
Não estavam colocando em prática aquilo que ele foi o que eu falei aqui que acontece hoje, né? Não colocava em prática. Eles cobravam, né, do povo, do gentil, aquilo que eles não faziam. Eles cobravam a lei para o povo cumprir a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Então Paulo vem e indaga eles aqui, olha, pois tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Olha aí, é o nosso versículo da lição, né? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Complicado, né? Eles conheciam a verdade, mas não praticavam a verdade, não obedeciam à verdade. Cobravam dos outros o cumprimento da lei, mas eles mesmos não cumpriam. Novamente, aqui trazendo para nós. Conhecermos fatos históricos, foi aí que eu falei, de dados geográficos, é importante, né? Revelado na Escritura, é importante. Mas mais do que isso, Deus espera de nós um relacionamento piedoso e fiel, que deve ser refletido em todas as áreas da nossa vida. Importância de vivermos a verdade. Seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja nos negócios que venhamos a fazer, não é? Na venda de um carro, ser honesto, ser verdadeiro, né? E aqui não é só para cristão, não, isso aqui é para todo mundo, né? Mas ainda mais para nós, que a lição no caso, né? Verdade, né? Vender uma casa, recolher os impostos certinho, vender um preço justo, né? No casamento, não é? Você ser, aí tem jovens aqui que estão casando agora, você viver a verdade no casamento. É um diálogo franco com a sua esposa, com o seu esposo, o namoro, o noivado, né? Verdade, verdade. Olha, meu jovem, eu vou falar para você, quando as coisas são claras, quando as coisas são transparentes, são abertas, né? Em qualquer área da sua vida, não tem que temer a nada, nem mesmo ao nosso Senhor, porque Ele é a verdade, né? Não diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, quando você está na verdade, a sua vida é um livro aberto, não é? Seja na faculdade, no trabalho, seja com os amigos, na família. Não temos que temer, as coisas só têm a caminhar correto para uma boa vida, viver a verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que Deus quer nos dizer nesta manhã é que o problema que eles estavam vivendo, né? E aí o contexto da nossa história ali, Paulo falando para os judeus ali em Roma, estavam vivendo, não era que ignorassem a lei, não era que tivessem fora da aliança ou que não conhecessem a vontade de Deus, mas que mesmo tendo todos esses privilégios, eles não estavam vivendo segundo a verdade. Isso acontece hoje, né? Nós temos aula da escola dominical, nós temos o culto de domingo, às quartas-feiras temos o estudo do pastor, nós temos 2, 3, 4, outros até 5, 6 Bíblias em casa, nós temos aqui o nosso celular, onde você tem aplicativos aqui com mensagens maravilhosas, muita coisa ruim também, cuidado, mas muita coisa boa, ou seja, nós somos privilegiados, né? Parecendo aquele povo da aliança também, que tinha vários privilégios, né? Então eles conheciam tudo, nós também temos tudo à mão. E aí, a, né, a importância aqui, assim, não é porque você tem tudo isso que você conhece, você está aplicando, né? Será que nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, como eles? É isso que a lição traz aqui bastante para nós, né? E aí, exemplos práticos para nós aqui. Pais e mães ensinam às crianças o valor e a necessidade do trabalho. E muitas dessas crianças crescem, se tornam jovens, adultos, preguiçosos, vagabundos, pessoas que enrolam, não é mesmo? Que não gostam do batente, mas foram ensinados. Sabem que devem trabalhar, sabem que devem fazer o que tem que fazer, mas não fazem. Pais e mães, trazendo outro exemplo aqui, que ensinam seus filhos desde criança
até a adolescência, que não deve mentir, que deve sempre falar a verdade, agir com clareza, foi o que eu falei aqui. Mas muitos deles, quando se tornam jovens, adultos, se tornam mentirosos, caluniadores, trapaceiros, a lição comenta, né? Sabem o que deve fazer, mas não fazem. Mateus 7,5 diz assim, e essas pessoas eles se acham espertos, né? Você já conhece alguém assim? A pessoa faz tudo errado, né? Acha que está certo, né? E ainda começa e fala mal dos outros ainda, né? Mateus 7,5, hipócrita, diz lá Jesus, né? Tira primeiro o cisco do teu olho, e então verás claramente para tirar a trave do olho do teu irmão. Então, esse pessoal é assim, né? Eles veem a mentira do outro, mas não enxergam a vida mentirosa que leva. Então, fica aqui uma lição para a gente, né? Às vezes a gente começa até a apontar um pouco, né? Olha, aquela pessoa é assim, pô, aquele ali fez assim, fez assado. Peraí, mas será que né? Deixa eu primeiro olhar para mim, né? Será que eu, antes de falar dele, eu estou fazendo certo o que eu devo fazer? Né? Quantas lições, né? E pior que a gente já sabe de tudo isso, né? A lição vem trazer algo que a gente sabe, né? Que a gente deve viver na verdade, deve ser na nossa vida pessoal, tem que ser o mais verdadeiro possível, né? Na nossa vida agora que estamos com Cristo, que nos tirou as escamas, conhecemos a verdade, devemos andar, sabemos disso tudo, mas é bom sempre trazer a memória, né? É, não é muito diferente na área do perdão. Muitas vezes as pessoas dizem que perdoam quem agiu contra elas. A pessoa que teve algum atrito com outra pessoa, e simplesmente porque sabe que isso é certo. Ah, eu te perdoo, viu? Não, tá perdoado. Não, beleza, tchau, 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 tá perdoado. Normalmente é assim, né? Mas continuam levando dentro de si rancor e amargura. Perdoam da boca para fora, mas quando a pessoa se aproxima, chegam a rosnar, né? É que nem aquela história, né? Você perdoa aquela pessoa, né? Perdoei sim, fica tranquilo, né? E aí ele enterra a machadinha, né? Fica o cabinho para fora, né? Aí, primeira oportunidade que ele tem com a pessoa, ele pá, puxa, deixa só o cabinho para fora, ele puxa a machadinha para dar na pessoa. Então, perdoa da boca para fora, não perdoa. Sabe que deve perdoar, sabe o que tem que fazer, mas não faz. De novo a lição aqui. Pessoas que perdoam da boca para fora, que guardam rancor, adoece fisicamente. Adoece às vezes até a alma, né? Não foi assim que Jesus nos ensinou. Não foi assim e não é assim que Jesus nos perdoa. Já pensou se Jesus nos perdoasse como nós perdoamos as pessoas? Complicado, né? Quantas lições para nós aqui. Para termos uma boa vida, devemos praticar a verdade em todas as áreas da nossa vida e termos um relacionamento piedoso e fiel com Deus em Cristo. E com certeza teremos uma vida gratificante e significativa, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, como aquele exemplo que a lição 6 nos deixou aqui, que é aquele cristão, juntamente com mais 3 amigos cristãos, por 2 décadas, lutaram contra a escravidão, defendendo a verdade de Deus, que nós somos feitos imagem e semelhança, independente da etnia de cada um. Eles não aceitaram aquele tráfico de escravos e conseguiram essa bênção para o mundo todo. Desta maneira, nós também devemos fazer assim, não é? Conhecer a verdade através do Espírito Santo, aplicar a verdade. É uma lição que ela é bem atual, não é? Uma lição que, como eu falei, a gente já sabe, né, do que está se tratando aqui. Então é mais um lembrete para nós, né? Você, meu irmão, que tem Cristo aí, né? Que tem o Espírito Santo que habita em você e está aí às vezes
fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, né? Que não está vivendo na verdade, seja em qualquer área da vida, volta, retoma, né? Quer ter uma boa vida diante do Senhor? Quer ter uma boa vida diante dessa sociedade? Quer ser luz? Viva a verdade. Amém? Vamos lá então para a conclusão aqui da lição. Conclusão da lição e aplicação. Diz assim, olha, para se viver com significado, é necessário descobrir a verdade, descobrir a realidade. Uma vez descoberta, temos de viver em fidelidade a ela. A integridade e a busca da verdade andam de mãos dadas. Que bonito. Aplicação para mim e para você. Faça uma profunda reflexão sobre sua vida. Acabei de falar agora. Pense em todas as verdades bíblicas que você já conhece. Anote-as em um papel. Depois, comprometa a viver de acordo com aquilo que você já conhece. Amém? Tá aí, meus irmãos, a lição de hoje. Uma lição rápida, uma lição prática. E espero que Deus tenha falado ao teu coração. Mais uma vez, você tenha um bom domingo na presença do Senhor. E logo mais, para você que estará no culto à noite, vamos tomar a Santa Ceia junto. Vamos prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Aprender nesse culto mais a aplicar a verdade em nossas vidas, né, para que sejamos exemplos, né, para essa geração perdida que se encontra aí fora. E a luz de Cristo possa brilhar em você. Amém? Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau, jovem.